Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, queridos amigos e amigas. É sempre uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Para quem ainda não sabe, o nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. Lembrando que você não precisa ser espírita para participar desta reflexão que vamos fazer hoje. O nosso tema é o divórcio. É um tema muito delicado porque fala sobre um momento doloroso na vida das pessoas. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo para que possamos refletir este tema com muita serenidade, que essa reflexão possa ser uma oportunidade de transformação e melhora nas nossas vidas. Vamos também vibrando pela paz do mundo, pela saúde dos enfermos, do corpo e da alma, por todas as famílias, para que haja proteção, paz e saúde. Vamos vibrar também para todos os casais. Que Deus abençoe todos os relacionamentos e uniões. E também vamos orar pelas suas intenções pessoais, pelos seus problemas. Com muita fé, estamos juntos orando por você, para que você seja amparado e se lembre que nós nunca estamos sós. Então, assim, rezamos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então vamos para a nossa reflexão de hoje, que está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item número 5, cujo tema é o divórcio. O capítulo é Não separar o que Deus juntou. Como é um tema muito delicado e denso, eu fiz algumas anotações para nós irmos refletindo juntos. Então vamos lá.
Esse capítulo é um capítulo pequeno que tem apenas 2 páginas, mas é um assunto muito importante, muito sério, porque fala do casamento e do divórcio. O casamento, ele é um progresso na marcha da humanidade. No Livro dos Espíritos, nós temos 2 questões que são bem reveladoras. É a questão 695 e a 696. É no livro 3º, capítulo 4, Lei da Reprodução. Então, na questão 695, Allan Kardec pergunta aos espíritos elevados: o casamento, ou seja, a união permanente de 2 seres, é contrária à lei da natureza? E a espiritualidade responde: é um progresso na marcha da humanidade, porque já demonstra o início da família, da organização da sociedade. A família é a célula da sociedade. Depois, na questão 696, a pergunta é: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Resposta: o retorno à vida dos animais seria um retrocesso. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo até mesmo de alguns animais, que lhe dão o exemplo das uniões constantes, como os pombinhos, os pinguins, que ficam juntos até que a morte os separe. Então, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Ele é um dos passos mais importantes que a gente dá na nossa vida, porque é a formação de uma nova família. Mesmo que o casal não tenha filhos, os 2 já formam uma família. Mas os dados são alarmantes. As notícias, as pesquisas nos falam que o número de divórcios aumentou em todo o mundo, assim como o número de feminicídios. Porque o que o divórcio tem a ver com o feminicídio? Tem a ver porque muitas vezes, na maioria das vezes, o homem não aceita o fim do relacionamento, o fim do casamento, não aceita a separação. Então, ele se vinga cruelmente, tirando a vida da sua parceira. Geralmente é isso que acontece. E nós podemos ajudar a salvar vidas observando as brigas na nossa vizinhança, com os colegas de trabalho,
com os nossos parentes. Hoje em dia é nossa obrigação intervir, evitando que tragédias aconteçam. Muitas pessoas sofrem caladas e o nosso olhar atento e observador pode salvar vidas. Então, que nós fiquemos atentos. Esse tema também me fez lembrar de um filósofo e um sociólogo, que é o Zygmunt Bauman. O Bauman é autor do termo amor líquido. Por que isso? O que ele quis dizer com esse termo amor líquido? É um termo para descrever o tipo de relações interpessoais que acontecem hoje em dia, na atualidade. Então, esse tipo de relacionamentos estão caracterizados pela falta de solidez. Eles são superficiais e com menor compromisso. O Bauman, ele se refere não só ao amor conjugal, mas também às relações com as pessoas, as relações fraternas, de amizade e até mesmo as relações familiares. Não é um relacionamento de compromisso, né? Ele trata de um tempo onde tudo é passageiro, superficial. Essa tem sido a característica dos relacionamentos hoje. Mas nós sabemos que alguns divórcios poderiam ser evitados se o tempo do namoro fosse usado para ambos se conhecerem melhor, né? Para ver se ambos têm afinidades entre si. O que acontece hoje em dia é que os casais ficam muito distraídos, né, com muitos prazeres, muitas distrações, diversões e não se conhecem de fato. E ao se unirem, acontece ali um choque de realidade, porque percebem que aquela união foi mais baseada na atração física, na beleza do outro, na companhia agradável para os divertimentos, mas na união a dois, no casamento, na rotina de vida, nos desafios que essa situação nos impõe, a pessoa percebe que não tem tantas afinidades assim com o outro. Então, o tempo do namoro também precisa ser para acertar certas coisas, como, por exemplo, vão ter filhos, como vão administrar as finanças, porque as contas vão chegar. Então, quem vai pagar o quê? Como vão administrar essa vida a dois, nas questões do dia a dia, na prática, né? Então, a questão da dificuldade financeira é um dos principais
motivos do divórcio. E também na interferência da parentela. Os dois têm que estar ali unidos, confiar um no outro e não deixar que certas interferências da parentela influenciem a dinâmica do casal. Isso é muito importante. Bem, continuando, as leis divinas são imutáveis e regem o universo. São leis de amor que nos regem também. Nós temos as leis que regem o mundo físico, a sociedade e as diversas culturas. São leis humanas, o casamento, quanto ao final dele. Então, cada cultura vai definir o tipo de casamento e da regulação quando ele termina. Nos primórdios da humanidade, como nós já vimos, o homem estava ali se organizando com a formação da família. O casamento é a saída da vida primitiva para a entrada da vida na civilização. Os casais se uniam, trabalhavam, se ajudavam um ao outro, se protegiam e protegiam a prole, os filhos, e providenciavam o alimento e o abrigo. Quando duas pessoas resolvem se unir, geralmente é por amor. É para a formação da família, mesmo que o casal não tenha filhos. Como eu já disse anteriormente, os dois já formam uma família. Um cuida do outro. O casamento é compartilhar a vida com muito respeito, carinho e confiança mútua. Se não houver confiança mútua, o casamento está seriamente abalado. Então, o casal vai enfrentar juntos as dificuldades, os desafios que surgirem, sempre apoiando um ao outro e usufruindo dos bons momentos. O casamento é um compromisso, mas cada um tem a sua individualidade, que deve ser respeitada, assim como o seu livre-arbítrio. Um não pode se anular em função do outro, mas ambos devem sempre conversar. O diálogo é fundamental para que ambos cheguem sempre a um acordo. Acontece que com a rotina da vida, os desafios que vão surgindo, algumas pessoas se descuidam, deixam de ficar atentas ao relacionamento. Esse desleixo, podemos falar assim, consigo mesmo e com o relacionamento, vai deixando o ambiente desagradável, desfavorável e a convivência fica difícil. Podem surgir vícios, maus hábitos, agressividade, falta de respeito, ciúme doentio, a falta de diálogo, o egoísmo. E como sabemos, na doutrina espírita, o egoísmo é uma das grandes chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho.
E quando o casal tem filhos, é preciso refletir qual é a melhor solução, pois os filhos são seriamente afetados. Hoje em dia nós temos crianças pequenas que sofrem de angústia, de depressão, e os pais são responsáveis. É válido ouvir um terapeuta, um orientador, um irmão de fé, uma pessoa de confiança da família, para avaliar se o casal vai continuar junto, mudando de atitudes, se perdoando mutuamente. O perdão é fundamental, porque nós falamos tanto em amor ao próximo, em perdoar, mas esquecemos de perdoar o nosso marido, a nossa esposa, né? Esquecemos de perdoar aqueles que estão juntos conosco debaixo do mesmo teto. O divórcio, ele é um remédio amargo, mas em muitos casos necessário para que a situação não se agrave e não se torne até perigosa, principalmente para a mulher, os filhos e os enteados, se tiver. Agora, quando a situação, em certos casos, quando a situação é mais leve, a separação pode ser saudável, porque vai ser um momento para repensar a vida e amadurecer, e às vezes chegar a uma reconciliação. Na doutrina espírita, nós sabemos que somos responsáveis pelas nossas ações e não podemos fazer o mal sem colher os frutos amargos. Haverá um resgate depois. É bom lembrarmos que muitos casamentos acabam em meio aos conflitos porque se transfere para o outro o nosso vazio existencial, a nossa solidão. Passamos para o outro a pesada obrigação de nos fazer feliz. Nós é que precisamos nos amar, nos respeitar, cuidar de nós mesmos, para depois amar o outro. Quem tem que nos fazer feliz somos nós mesmos e não o companheiro, a companheira. Eu sou responsável pela minha felicidade. Nesta encarnação, eu vim com a tarefa de me reeducar, me conhecer e de me amar. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro? E se o outro não quiser continuar comigo, eu tenho que deixar ele ir e respeitar o seu livre-arbítrio. Eu não vou me desesperar por causa disso. Eu não vou morrer por causa disso. Eu vou seguir em frente. Eu vou sentir a ausência do outro? Sim, com certeza. A ausência, a tristeza, a frustração, que fazem parte de toda essa situação, desse momento doloroso. Mas vou seguir em frente, porque quem ama verdadeiramente quer que a pessoa seja feliz,
mesmo que não seja com a gente, mesmo que não seja do nosso lado. Nós não podemos obrigar a outra pessoa a nos amar para sempre. A pessoa é livre. E se o outro não está com a gente, se o outro está com a gente, é porque ele quer, porque ele gosta, porque se sente bem. O casal que se ama se ajeita, se aceita do jeito que é, sem idealizações, e vão melhorar, vão se aperfeiçoar juntos. E para nós finalizarmos, eu vou ler um trecho aqui do nosso texto sobre o divórcio. O divórcio, enquanto lei humana, não é condenável perante as leis de Deus, pois ele só trata de legitimar o que já estava separado, isto é, regularizar separações onde não há o amor, mas somente interesses materiais. Jesus Cristo não estabeleceu a indissolubilidade do casamento, apenas disse que isso acontecia devido ao endurecimento dos corações, admitindo que a separação poderia acontecer somente em casos de adultério, onde não há o verdadeiro amor. Por quê? Porque aquele que trai não ama verdadeiramente. O fato de Jesus considerar adúlteros tanto o homem quanto a mulher repudiada, com referência à lei de Moisés, foi uma alternativa, objetivando fazer o homem sentir as consequências que o seu ato originava como adúltero. Se originava, pois, como adúltero. Ele também era passível de ser enquadrado nas severas leis vigentes da época, quando se prescrevia o apedrejamento em praça pública como punição apenas para as mulheres. Vejam a barbárie que era. Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Então, isso está no nosso capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 5. Contudo, convém lembrar que a doutrina espírita é bastante clara quanto à seriedade do vínculo matrimonial, pois com a união o casal assume compromissos sérios para o reajuste próprio e particularmente no que diz respeito aos filhos. Por quê? Porque muitas vezes aquela união é um resgate e os filhos são espíritos que vieram para serem encaminhados para o caminho do bem. Então Deus manda esses espíritos para ficarem sob a nossa responsabilidade. Filho é missão, gente. É preciso reconhecer que uma separação representa uma transferência de compromissos, portanto, de
débitos agravados. Todo casamento que se dissolve representa a desestruturação familiar, cuja separação é simplesmente um paliativo. Neste caso, o divórcio é um mal menor. É a lei dos homens que vem separar o que já está separado, oferecendo ao casal a oportunidade de recompor suas vidas e legalizar sua nova posição perante a sociedade. Convém ressaltar que mais importante que se recorrer ao divórcio para situações que atingiram tal proporção de desentendimentos é garantir a estabilidade matrimonial através da compreensão mútua, companheirismo, tolerância, respeito, paciência, estabelecendo assim no lar o clima propício para que os filhos resultantes dessa união possam ter exemplos edificantes. Que assim seja. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua paciência. Um forte abraço. Muita paz.